Olá, sejam bem-vindos à Nova Economia, Economia do Bem. Hoje vamos fazer a análise de dois oráculos, de dois projetos que auxiliam projetos de DeFi, a Bend e a Chainlink. E a Chainlink, na verdade, né? Corrigindo o português aqui. Para poder me ajudar na análise de hoje, está comigo o Bruno Capelão, que faz parte do time de gestão de investimentos do Bybank, e está o Michel Boaventura, que é um dos desenvolvedores do Bybank. Hoje está complicado. Para começar isso aí, já vou passando a palavra para o Bruno Capelão, para ele poder mostrar para a gente o tanto que é importante na hora de analisar investimentos a gente ter uma equipe multidisciplinar. Na semana passada, o Michel fez a apresentação tanto da Band quanto da Chainlink para a gente, e tudo isso aí ajuda o Bybank a sempre tomar as melhores decisões de investimento. Mas antes de mais nada, aqueles recadinhos de sempre que vocês já sabem, se você está chegando nesse vídeo pela playlist Economia do Bem da 98 Live, vai para o canal do Bybank, onde esses vídeos são construídos na forma de live, e você pode interagir com a gente. No mais, curta, compartilhe esse vídeo, comenta, você vai ajudar a gente a crescer, mais pessoas terem acesso a esse conteúdo. Bruno, boa noite para você. Começa falando aí, você que é da equipe de investimentos do Bybank, a importância de ter alguém como o Michel no time, que vai ajudar tanto a gente a analisar os aspectos financeiros do investimento, mas como de fato analisar a tecnologia. E depois a gente já passa aí a palavra para o Michel poder dar o boa noite dele. E aí, pessoal, boa noite. Muito bom estar aqui mais uma vez, né, falando aí com você sobre a nova tendência que é DeFi, né? E realmente, a gente, nessas últimas análises de DeFi que a gente andou fazendo, a gente falou muito dos desafios técnicos, né, que esse tipo de tecnologia nova está enfrentando, e um deles que a gente falou bastante é a dificuldade já está sendo resolvida pelos oráculos de conseguir a informação aí de coisas que estão fora da blockchain onde aquele DeFi é construído, né? No caso, a maioria é em Ethereum, mas eles precisam consumir, então, informações de fora. Eu faço parte, então, do comitê de investimento do Bybank, do BBDA, como vocês sabem, né? E eu sou responsável por fazer a análise fundamentalista de algumas moedas e alguns projetos, né? Do ponto de vista de acompanhar as notícias, acompanhar a agenda do que está sendo feito. Mas, realmente, no nosso time tem pessoas técnicas extraordinárias, igual o Michel, que me dá uma ajuda em tentar ler o código mesmo e entrar num aspecto mais técnico. Por exemplo, por que é realmente necessário ter um serviço de um oráculo? Por que a blockchain não consegue mesmo fazer essa consulta para informações fora dessa, né? Então, isso aí eu pedi a ajuda para o Michel, que fez a apresentação para a gente semana passada, e agora nós vamos repassar também as informações que ele trouxe para vocês aí. Ô Michel, então já você trazendo o seu boa noite, obrigado pela sua participação, espero que você participe mais vezes, que a gente possa te arrastar. Começa explicando um pouquinho para a gente aí do que é o conceito de oráculo. Você com certeza foi a pessoa do Bybank que mais estudou esses dois projetos. Traz um conceito aí de um pouco mais em alto nível do que são esses oráculos, essa questão da comunicação off-blockchain, de como que a Chainlink e a Bend conectam outros dados às blockchains. Bom, boa noite, gente. Obrigado aí pelo convite. Eu normalmente fico na salinha escondido, né? Só trabalhando e estudando. Não dou muito a cara ao tapa, mas espero poder contribuir hoje. E falando sobre o oráculo, é uma pergunta muito interessante, qual que é a característica principal de uma blockchain, né? Uma delas, né? É a imutabilidade e a reproducibilidade. Então, o que basicamente significa, se você tem uma blockchain e você voltar no passado e pegar todas as transações que aconteceram, você consegue montar ela de novo. Ela é totalmente determinística nesse sentido. E por né, construção, ela foi feita assim. E aí o que atrapalha tudo bem, eu tenho uma blockchain que ela é completamente determinística, como é que eu consigo executar nela serviços que não são determinísticos? Como é que eu consigo, por exemplo, baseado na cotação de uma moeda ou numa notícia que acontece no mundo real, que o mundo real, né, ele tem uma aleatoriedade. E aí é exatamente esse problema que o oráculo ele tenta resolver. O oráculo ele faz a ponte entre o determinismo da blockchain e a aleatoriedade do mundo. E aí tanto a Bend quanto a Chainlink, elas implementam de forma diferente, né? Mas a solução, a grosso modo, é a mesma. São nós e serviços que rodam paralelo à blockchain, né? Eles não estão dentro da blockchain, eles têm um pedaço que está de fora,
e eles usam a blockchain como forma de armazenar os resultados. Então, você pega, por exemplo, a BandChain, que roda em cima da Cosmos, o que ela faz, basicamente, ela tem serviços que você roda, se você quer ser um nó da rede, são serviços que você roda, e aí, pensando um pouco mais técnico, para quem conhece, você pode usar a Amazon ou um Docker da vida, para você poder executar essas coisas no mundo real, entre aspas, e depois o que a chain faz, ela pega esse resultado e salva na blockchain, né? E aí, estando salvo na blockchain, você consegue consumir com qualquer smart contract que está rodando ali. Basicamente, a necessidade de um oráculo é essa. Deixa eu só dar um exemplo para ajudar até no entendimento, né? Para quem está chegando aí agora nesse vídeo, é o primeiro que está vendo, volta lá nos que a gente fala das outras de DeFi, e principalmente nos que o Theo traz o conceito inicial de contrato inteligente e DeFi. Mas dando um exemplo assim mais para a pessoa que é mais leiga entender, por que é importante a gente conseguir pegar dados de fora da blockchain? Existem alguns projetos de DeFi que eles usam o preço, por exemplo, do Bitcoin, mas ela é desenvolvida em Ethereum. Então, ela precisa consultar o preço do Bitcoin, que também está fora da blockchain. O preço do Bitcoin, na verdade, é uma informação que está dentro das exchanges. Então, é preciso de um serviço, que aí é um oráculo, que vai lá, consulta esse preço do Bitcoin lá nas exchanges e traz isso para dentro do contrato inteligente de Ethereum na blockchain. Né? Só para ficar mais, dar uns exemplos. E, assim, alguns exemplos de coisas que a gente falou anteriormente que usam esses oráculos. A Compound usa os oráculos para poder precificar as moedas que as pessoas colocam lá em custódia. A Synthetics usa também, porque ela é uma exchange centralizada. A Balance também, no protocolo de balanceamento dela. Então, para trazer aí o porquê que isso é importante, e é uma coisa que, assim, que orbita o universo DeFi, e por isso que está valorizando no mesmo, mais rápido até do que o hype do próprio DeFi, né? Para trazer esse exemplo aí, então. Pode ir lá, Theo. Ô, Michel, e me responde uma coisa aqui. Os projetos de oráculo, por si só, eles são blockchains ou eles são construídos em cima da Ethereum, de outras blockchains? Como é que é essa lógica específica deles? Eles são só uma ferramenta acessória e, por estar inseridos nesse mundo, estão sendo transformados em tokens? Qual que é essa lógica no aspecto tecnológico? Bom, cada projeto de oráculo resolveu esse problema de uma forma. Se você pega... Né, a primeira coisa, você precisa ter como base uma blockchain que tenha pelo menos smart contracts. Porque, por exemplo, você não consegue colocar um oráculo na blockchain do Bitcoin. Bom, não é que você não consegue, mas que é muito mais difícil, né? Porque você não consegue executar códigos lá dentro e tal. Então, como a primeira foi a Ethereum a chegar com os smart contracts, a maior e tal... Todos os projetos que eu já vi, eles são de alguma forma baseados no Ethereum. Se você pega a Chainlink, como é que ela funciona? Ela tem esses nós que rodam fora, e aí rodam assim, é um computador que roda o código que você quer lá, e ela tem um conjunto de smart contracts que serve só para poder gerenciar esses caras. Então fica dentro da blockchain, fica só o que eu falei, que pode ser considerado determinístico. Né, que é onde estão os nós, os resultados que esses nós processam, os pedidos de processamento, isso tudo fica na blockchain. Mas quando precisa efetivamente executar alguma coisa, aí é fora da blockchain. Normalmente você sai, executa isso fora, pega o resultado e salva o resultado na blockchain. Então é sempre um apêndice, né? Tanto a Chainlink faz isso, quanto a Band também faz isso. De formas diferentes, né? Mas a ideia é a mesma. Bacana. E entrando mais especificamente na Chainlink, Michel, quais são os highlights, os pontos altos desse projeto? O que você achou mais interessante? O que você achou de negativo? Então, o que eu achei muito interessante, como é que funciona, né? Voltando um pouquinho, como é que a Chainlink funciona? Você tem os nós que executam os dados, né? Vou chamar eles de validadores. E quando você quer executar um código nesses nós, você manda o pedido para a blockchain e você fala, olha, eu quero executar esse código aqui e eu estou disposto a pagar até tanto.
E aí você tem um conjunto de validadores, e isso quem gerencia são os smart contracts da Chainlink. E aí uma coisa que eu acho muito interessante é que acontece uma espécie de mercado lá dentro. A blockchain, a Chainlink, ela vai pegar todos os validadores, todos os que podem executar o código, ela vai ordenar de acordo com a... Eles usam um termo, é uma espécie de leilão, e aí eles vão pegar os mais bem avaliados, reputação. Cada nó, quando executa um código, ele tem uma reputação, se ele executou corretamente ou não, e aí a própria rede consegue dar mais prioridade para os nós que têm mais reputação. E eu achei isso muito interessante pelo seguinte, por exemplo, você pode ter um nó lá dentro que é da Binance, oficial da Binance. A Binance colocou um nó lá dentro e a Binance vai prover tudo que você precisar com relação a eles. E aí esse nó ele vai ter uma reputação muito alta, porque ele é um nó oficial da Binance, a Binance vai querer fazer um serviço de qualidade. Então, fica meio assim, se eu precisar do preço da Binance, eu vou usar o nó com a maior reputação. E, por outro lado, aí vamos supor que você quer rodar um projeto, mas você não quer gastar muito dinheiro. Você pode escolher um nó que tem uma reputação baixa, porém é muito barato. Não, eu estou disposto a ter uma qualidade de serviço um pouco pior, por outro lado, eu quero gastar pouco. Então, o que eu acho muito interessante da Chainlink é que ela tem essa possibilidade. Se você pega a Band, por exemplo, é diferente. Na Band, os nós, quem executa, eles são escolhidos aleatoriamente. Então, você perde um pouco esse poder de barganha, né? Você de poder negociar preço. Então, isso eu achei muito interessante na Chainlink. Ô, Bruno, e pegando um pouco aqui do... Desculpa, Michel, pode te interromper, por favor. Pode ir. Antes do Michel continuar, em termos de análise de investimento, a Chainlink está com um ROI superior a 9.000%. Explicando para o pessoal aqui, ROI é Return of Investment, significa quanto que a moeda valorizou desde o seu ICO, desde o seu lançamento, ou token, no caso específico. Eu conversei há 2 semanas atrás com uma pessoa que literalmente ficou milionária investindo em Chainlink, mas aí fica a pergunta, começando para o Bruno, do lado da equipe de investimentos e depois passando para o Michel também. 9.000% de valorização no token da Chainlink. Tem algum motivo para isso ter acontecido que não fosse bolha? Assim, na minha opinião, né, a gente até falou isso no último vídeo sobre a análise da Balance, né, sobre um pouco do hype que está acontecendo no ecossistema de DeFi. Na opinião do comitê de investimento, isso foi até um consenso que os membros chegaram, é que realmente a gente não entra nesse investimento pensando como investimento a longo prazo de geração de valor, porque realmente o preço do token de Oráculo, ele já tem um valor de mercado maior do que os próprios serviços que utilizam ele como fornecedor. Né? E quando eu estou falando isso, eu nem estou falando do preço dos tokens das outras, de DeFi, não. Não, o preço só da Link já é maior do que todo o dinheiro que está dentro do ecossistema de DeFi preso nos smart contracts de DeFi. Então, para a gente, em questão de valor, isso não faz muito sentido, a princípio. Até um outro dado aí, vou deixar até o Michel falar sobre isso. A Band, ela já está valorizando bastante também, e ela nem rodando na rede principal ainda não está. Ou seja, não tem nenhum serviço que utiliza Band em produção ainda, né, Michel? Exatamente. Só voltando um pouco da Chainlink, eu concordo também com o que você falou, com o que o comitê de investimento falou. Eu acho assim, tem um hype muito grande, porque se você pegar o projeto, ele é muito novo, ele tem 2 anos e meio, e se você pegar o que eles oferecem, não tem nada disruptivo ali. O pessoal trabalha direitinho, o código é bem escrito, é extremamente ativo o desenvolvimento, eu acompanho, mas eles falam claramente lá, se você entrar no repositório, eu estou até parafraseado aqui, mas basicamente o nó oficial está em alfa. E ele é uma implementação
para ser revista, né, para ser avaliada por desenvolvedores. Então, assim, o nó nem está em beta, ele nem está, assim, né, pode acontecer uma cagada qualquer aí e assim, e virar pó. Não tem muita segurança. Eu acho que isso é muito hype mesmo. Ô, Michel, e assim, da questão de hype, para que é usado o token da Chainlink? Assim, vamos pensar, a gente já chegou claro, tanto a opinião sua quanto do Bruno, que tem um potencial especulativo aí, que valorizou-se por especulação. Mas essa especulação pode ser atendida, tem algum motivo que pode fazer esse token ser escasso no futuro, o uso dele? O que pode fazer ele se valorizar? Bom, na Chainlink, para que o token é usado, né? Quando tem esse leilão, que tem os nós com as várias reputações e os vários preços, quando o nó ele decide entrar no leilão para competir, para executar determinado processo, ele tem que colocar em stake uma quantidade de tokens. Então, ele meio que, sei lá, como se fosse um fundo garantidor com os tokens. E aí, se ele perde o leilão, o token é devolvido, mas se ele ganha o leilão, aquele token fica preso até ele acabar de executar o código e o cliente falar que foi tudo ok, que o código foi executado com sucesso. Caso contrário, ele perde esse token. Então, isso na Chainlink, né? Então, basicamente, na Chainlink, o token, você ganha token quando você minera ou quando você executa código, e você perde token quando você se comporta mal, entre aspas, na rede. Então, assim, eu não vejo, pelo menos na Chainlink, nenhum motivo, assim, do token tá tão super precificado. E da Band? Pois é, com relação à Band, como é que funciona? Eles têm uma ideia que eu acho interessante, que eles querem incentivar que os tokens sejam utilizados na rede. Porque você ficar com o token guardado na sua carteira fechadinho, não é interessante para ninguém. Você acaba guardando aquele token e a rede não é muito ativa. Então, eles têm uma coisa interessante, que eles chamam de inflação, que basicamente um algoritmo roda automaticamente a cada período de tempo, e aí ele quer que pelo menos 66% dos tokens não estejam guardados na carteira. Quando ele roda o algoritmo e ele vê que tem uma quantidade muito grande de tokens na carteira, ele executa um método de inflação. Então, todo mundo que tem token, mas os tokens não estão na carteira, ganha um token. Então, por exemplo, a inflação, eu acho que a última vez que eu vi estava em 13%. Então, o que significa o quê? Se você tem 100 tokens, eles não estão na carteira, quando roda isso, você passa a ter 113. Você ganha esses tokens. O que automaticamente faz com que quem não tem o token na carteira perca dinheiro, né? Porque aconteceu uma inflação, todo mundo valorizou, menos quem está com token na carteira. E aí, voltando um pouco, que eu acho que é importante eu falar, o que você faz com o token se ele não está na carteira, né? Eles têm um conceito de stake, que é o seguinte: se você tem um nó, um validador, que ele executa os oráculos, os smart contracts, cada vez que ele executa, ele ganha uma quantidade de tokens pelo trabalho. E aí, como é que você pode fazer? Você tem lá 100 tokens, mas você não quer subir um nó validador. Você pode, entre aspas, emprestar os seus tokens para esse nó validador. E aí, tudo que o nó validador ganhar, você ganha um pedacinho, proporcional ao tanto de tokens que você colocou lá. Que é o que a gente chama de colocar os tokens em stake. E aí, aproveitando, uma coisa interessante da Band você compartilha os lucros, mas também os prejuízos. Então, se você coloca seus tokens num validador e esse validador está se comportando mal, ele não está executando no tempo previsto, ele está muito tempo offline, ele é punido. E quando ele é punido, todo mundo que tem o stake nele também é punido. Então, assim, que é uma coisa interessante que também não é... Então, beleza, você não é interessante você deixar seus tokens na carteira, mas também você não pode simplesmente pegar o token e colocar em stake em qualquer validador, só para você poder ganhar essa inflação.
você tem que ativamente, e isso é objetivo deles, você tem que ativamente acompanhar o seu validador, o nó que você está emprestando o dinheiro. Se você vê que ele não está funcionando bem, que você não está gostando de quem está gerenciando, você tira e coloca em outro, porque senão você vai perder dinheiro. Bacana. Ô, Michel, o MR, que acompanha sempre as nossas lives, está falando que o projeto da Link é realmente muito bom mesmo. Se o ETH conseguir resolver logo a escalabilidade no 2.0, creio que a Link terá vantagem com relação à Bend, por já estar consolidada nesse mercado. Aí até acho que vale a pena repetir, para quem não é da área de tecnologia, eu convivo com vocês há muito tempo, eu já sei as diferenças. Mas mesmo a Link, primeiro você já falou que ela não trouxe nenhum tipo de disrupção tecnológica, e segundo que ela ainda está em alfa. Ou seja, não está sendo usada, não dá para a gente falar que ela está consolidada no mercado. Explica essas etapas de desenvolvimento. Eu sei que você está acompanhando lá o código da Chainlink sendo desenvolvido, mas explica para o pessoal, ó, alfa quer dizer isso, depois vai para o beta e depois vai para produção. E quando a gente chama de produção, igual o Bruno colocou aqui, quer dizer que já está pronto para ir para o mercado. O alfa, ele é o... Você tem... Aí assim, não é um consenso, mas você tem um internal, que é antes do alfa, que o projeto ele é fechado. Depois você vai para o alfa. No alfa, o que significa alfa eles não têm garantia de que as coisas não vão mudar muito e de que não tenha problemas. Como o projeto está em alfa, eles podem virar amanhã e mudar a forma, tudo isso que eu falei de ranking de executor e tudo isso, eles podem simplesmente mudar, porque o projeto está em alfa. O projeto em alfa normalmente olha isso aqui que eu fiz, olha aqui o código, né? Por favor, avaliem, e se vocês estão gostando do que eu estou fazendo, vocês podem contribuir de alguma forma para a gente poder sair do alfa. Depois do alfa, você vai para o beta, que é o que você falou, que tem até uma brincadeira que hoje em dia todo software é beta, né? Porque na época da engenharia de software mais tradicional, você só disponibilizava um código na hora que ele estava, né, a casa pronta e construída. Hoje em dia, dada a velocidade das coisas, isso é muito difícil de acontecer. Normalmente você muda para casa, ela não tem nem janela ainda. Sabe por que eu acho que era assim, Michel? Porque antigamente você tinha que entregar o CD pro cara e não tinha como você fazer o update no CD. Sim. Agora não, né? Agora, como é tudo online, o cara vai baixando a versão à medida que vai desenvolvendo, né? E vai muito também da engenharia de software tradicional. A engenharia de software tradicional, que veio antes dos movimentos ágeis, ela era uma engenharia de software. Eles tratavam o software como engenharia civil. Então, o software ele tinha toda a burocracia de uma engenharia normal, de construção de uma casa. Hoje em dia, não é assim, né? Hoje em dia, você vê, por exemplo, você tem um projeto... Eu estou olhando aqui a Chainlink, ela tem... Quer ver? O primeiro... Ela tem 2 anos e meio, está em alfa ainda, o código nem está pronto, por assim dizer, e já está rodando e já está com esse hype todo aí, né? Ô, Michel, mas ela já está rodando na mainnet dela, na rede principal? Ou ela está em testnet ainda? Não, ela roda na rede da Ethereum, né? Ela está rodando, sim, na mainnet, mas o código que é o alfa é o código que é o acessório à rede, né? O código que efetivamente roda os oráculos. Sim. Entendeu? Esse que é o código que eles falam, que é o nó da Link, que é o que está em alfa. Sim. E outra, só aí, corrigindo um detalhezinho que você falou, na verdade, mesmo estando em alfa, a Chainlink ela é utilizada em produção, esse que é o problema, tá? E por isso que a gente... ela está sendo utilizada por quem? Ia ser, inclusive, minha próxima pergunta. Isso, pela Compound, pela Synthetix, todas estão usando a Chainlink como oráculo para validar. Na documentação da Compound da Synthetix tem lá que eles usam a Chainlink, entendeu? E aí, mas a gente assim, me desculpa, é só para emendar a pergunta. Basicamente, a gente está todo mundo brincando no parquinho de areia, então, porque é Compound, todo mundo está em fase de experiência. Eu sei que, por exemplo, muito desses sites da Chainlink porque a Google ia usar, não sei quem ia usar. Além do próprio ecossistema, Michel, eu e o Bruno, a gente sempre fala aqui nas lives que DeFi e outros projetos em blockchain tem que deixar de ser um negócio legal que as crianças brincam no parquinho para ser um negócio que é fácil os adultos usarem no mundo real. Tem alguma coisa sendo feita no mundo real aí, sendo utilizada efetivamente? Óbvio que é muito bacana
a Compound está usando, outros projetos em DeFi, mas está tudo dentro do mesmo ecossistema, né? Rodando ali as mesmas coisas. E só aproveitando, desculpa, Capelão, mas pode falar. Que a gente falando que a Chainlink está em alfa, a Band, o que o Capelão falou, ela nem está rodando. A parte de oráculos. A Band, ela tem 3 nets rodando, ela tem 2 testnet e uma mainnet, e a mainnet não tem oráculo. A mainnet só está rodando em cima da blockchain da Cosmos, mas não tem. Então, assim, nem isso eles não têm. Eles são DeFi, oráculo e tal, mas não está rodando. Está rodando em teste. Eu até subi um nó para a gente em teste para poder aprender mais. Em teste você consegue subir, mas em produção não tem essa opção. Eles estão prevendo para daqui a alguns meses, de acordo com o cronograma deles lá, colocar isso em produção. E assim, então, Otel, na verdade, o seguinte, resumindo, todos os protocolos de DeFi, na verdade, eles estão em beta ainda, tá? E tem até alguns sites que avisam isso para os usuários, teste com uma quantia pequena de dinheiro, né? Se não me engano, a Balance mesmo coloca isso na documentação dela. Porque, assim, partes fundamentais do funcionamento dela, como um oráculo, ainda também estão em teste. Então, pessoas que já estão, né, colocando dinheiro nos smart contracts de DeFi, um dinheiro relevante, que é o que a gente brinca, né? Você tem que colocar um dinheiro que você esteja disposto e confortável a perder, né? Se a pessoa está colocando mais do que isso, realmente é perigoso, porque os projetos em DeFi estão em beta ainda. Os principais componentes deles também, entendeu? Ô, Michel, pode falar. Do Bruno. Ô, Michel, se você fosse o chefe de desenvolvimento da equipe da Band e da Chainlink, quem que ia ganhar bônus no final do semestre? Qual código que está melhor desenvolvido dentro que você olhou? Quem que está seguindo as melhores práticas aí? Olha, eu tenho isso anotado aqui. Só para a gente ter uma ideia, a Band ela tem 8 meses, desde a primeira linha de código que foi escrita. Em 8 meses, ela já teve mais de 8 mil, o que a gente chama de commit. Um commit é um conjunto de alterações que você manda para o servidor onde o código é hospedado. Então, assim, foram 8 mil em 8 meses, ou seja, são 1.000 commits por mês, e 1.000 dividido por 30, que são 33 commits por dia, não é isso? Mais ou menos. Estou vendo aqui também, 1.200, 1.100 issues. Issues são dúvidas, são bugs que alguém encontra, eles relatam problemas. Então, eles já tiveram isso 1.100 vezes, das quais 950 já foram corrigidas. Então, assim, eles estão voando baixo, eles estão desenvolvendo muito rápido, eles estão codando muito. A Chainlink eu também acho bastante. Se você pegar que a Chainlink tem 2 anos e meio, então, sei lá, 3 vezes a idade da Band, e ela já está com 11 mil commits. Então, assim, tá menos. Então, se eu tivesse que dar bônus, eu acho que, olhando essas métricas, né, a Band ganhou meu coração nesse sentido. Os caras estão assim... Eu fiquei... Foram nem 2 semanas sem olhar o repositório, eu voltei, tinham 200 commits a mais. Mas esses commits não são aqueles, apaguei uma linha, não, né? Não, eu conferi. Eu conferi, e são assim, muito bem feitos, através de... Quem é da área entende por requests, através de pedidos de inserção de código, e esse pedido ele é validado por no mínimo outra pessoa, então todo o código é lido no mínimo 2 vezes antes de entrar no repositório. Eles têm uma coisa que a gente chama de CI, que é Continuous Integration, que basicamente cada linha de código que é alterada, eles executam todos os testes que eles têm implementados, e se um teste falhar, o código não é aceito. A gente usa isso muito no Bybank. Todo o código nosso ele roda uma caralhada de teste, e eles fazem isso também. Então, a primeira coisa que eu pensei, no stand commit deve ser assim, mudei A, mudei B, mudei C. Mas não é, cara. Os caras estão... Eu não sei como é que eles dão conta, não. Na verdade, eu sei, né? Porque a Band, ela, se eu não me engano, é um projeto chinês, né? Então, eu acho que é um monte de chinês programando lá para conseguir fazer isso. Cara.
Não, e eles levantaram muito dinheiro também, né, com esse... E aí, Michel, te perguntando mais uma coisa aqui, pensa o seguinte, qual que existe um grande desafio técnico na construção da Band ou da Chainlink ou de algum projeto de Oracle que justifique, por exemplo, uma empresa que tem um time de desenvolvimento igual a Google, usar uma Chainlink e não desenvolver dentro de casa? Não, eu não acho que tenha, não. Respondendo bem direto. A Google, eu acho que também é hype, cara. Eu não consigo entender por que a Google, se não for alguma coisa interna lá de fomento de criptomoedas ou algum desenvolvedor que é da Google, alguma coisa do tipo, mas nenhuma das duas não tem nada. Se você lê o white paper, você lê o código, eu particularmente não vejo nada disruptivo, sabe? Nada, nossa, que ideia do caralho. Ô, Theo, na minha visão sobre essa sua pergunta é o seguinte, eu acho que as grandes empresas, elas procuram se aproximar disso aí porque elas, de certa forma, entendem que é parte do futuro, né? Então, é a mesma coisa que você falar, por que não ir para a Libra, a criptomoeda privada do Facebook, que ia ter um ecossistema só de empresas, e usar o Bitcoin, entendeu? É o mesmo tipo de pergunta. Por que usar a Chainlink? Porque o código é aberto, porque todo mundo pode auditar, porque, né, a comunidade participa. Eu acho que é essa mesma vantagem de ter transparência, né? Para mim, a comparação que você fez de uma empresa desenvolver um serviço similar é a mesma coisa da Libra do Facebook, entendeu? E aí, assim, é aquele negócio, existe dinheiro na mesa, né? No caso da Chainlink, aí ela já vale 6 bi, né? Se pegar todos o market cap dos tokens dela. E para o Google, colocar um servidor lá rodando um nó oficial e que vai ter uma reputação alta, porque eles têm equipe de desenvolvimento, eles têm equipe para garantir o funcionamento do Node lá, o servidor é deles e tal, e ganhar um dinheirinho a mais por isso, e estar participando do projeto, para mim isso aí é, assim, para que deixar o dinheiro na mesa, né? Ô Bruno, e dadas essas informações do Michel, que você tem analisado aí com o comitê de investimentos da Bybank, assim, tá bem claro que tem uma bolha, é minha opinião, tá? Isso não reflete necessariamente a opinião do Bybank, depois eu te escuto. Mas você acha que ainda que não seja bolha, que sejam ativos que estão precificados, vamos chamar a curva de juros desses ativos, encontrou sua maturidade muito rápida, para não chamar de bolha. Você acha que existe algum risco sistêmico para todo o mercado de criptomoedas ou que não, o Bitcoin e as principais criptos vão resiliar isso aí e isso aí uma hora ou outra vai encontrar sua correção? O que você imagina disso? Não, é igual eu costumo falar, quando a gente está avaliando DeFi, eu acho que a gente tem que avaliar de forma diferente do que a gente avalia criptomoeda comum, vamos dizer assim, né? Porque o DeFi é como se fosse uma empresa mesmo, né? E esses protocolos que orbitam, né, os contratos inteligentes de DeFi também. Porque, assim, quando o ecossistema estiver maduro e tiver um fluxo de pessoas utilizando e tendo o benefício de utilizar, a gente vai conseguir estimar qual que é o valor das empresas, porque é uma conta de valuation como se fosse uma empresa qualquer. É uma exchange que vai rodar tanto, cobra tanto de taxa, e tanto de taxa é distribuído para quem tem o token dela. Não é coisa de outro mundo, né? Por isso que a gente acha que o valor ter subido tanto é mais especulação do que realmente motivo, né? E aí, só dando um detalhe também, para especulação, a Band tem maior potencial agora, na nossa visão. Por quê? É um projeto mais novo, que está a pleno vapor. Eu gosto dos diferenciais que ela tem da Link, né? A gente tem até uma opinião dividida. Eu acho que é uma ótima pergunta aí, essa, até qual que você prefere, né? E por quê? E também porque ela ainda vai ter a testnet, a mainnet lançada em breve, os validadores também, como o Michel acabou de falar, ela não tem nada rodando ainda direito. Então, quem sabe na hora que começar a rodar, isso aí não dá um pump mesmo, até especulativo. Então, quem for operar Band, pode operar especulando nisso, mas coloca um stop curtinho, né? Porque também se falhar, pode ser catastrófico para ela. Mas aí, resumindo, eu não acredito que elas tenham potencial de tipo assim, causar um problema sistêmico para as criptomoedas, porque o Bitcoin, ele está reinando aí, né, há 10 anos, porque ele tem o modelo dele bem definido, o conceito dele definido. Enfim, as pessoas que investem em Bitcoin entendem ele, tem que olhar esses protocolos como uma coisa diferente. Ô Bruno, só trazendo uma última informação aqui, que eu estou até olhando aqui nesse momento,
O Band Protocol, o protocolo da Band, um dos investidores dele é a Sequoia Capital. O Sequoia Capital é um dos maiores fundos de venture capital do mundo. Dentre as coisas que ela já investiu, destaco só o Nubank, para quem é aqui do Brasil com certeza sabe do que a gente está falando. Dado o que o Michel trouxe de tecnologia e dado o custo-oportunidade que você falou de investimento, também me parece bem atrativo. Ela já teve um ROI muito alto, estou vendo aqui 2.900% desde o seu lançamento, 8 meses atrás, né, que o Michel falou, mas parece que está sendo desenvolvida a plenos pulmões, ainda está na posição 51 do CoinMarketCap, e assim, talvez para quem, repetindo o que o Bruno falou, e não é dica de investimento, mas quem estiver tentando escolher alguma coisa para especular e não investir com fundamento, me parece ser a melhor alternativa também. E assim, só trazer uma discussão aí que eu acho interessante, qual que você prefere, né, e por quê? Acho que cada um pode dar a sua opinião aqui. Vou começar. Eu gosto mais do projeto da Band, tá? Porque eu acho muito legal a questão do livre mercado, da Link, né, que você vai poder ali, o nó vai decidir o quanto que ele vai cobrar pelo serviço, ele vai ter a reputação dele, e então você vai ter também nós específicos ali que vão ser provedores mais seguros. Isso eu acho sensacional, mas trazendo para o conceito de descentralização, eu achei genial a solução da Band, que a Band, no final das contas, quando você faz uma consulta nela, ela te dá resultado de, aleatoriamente, alguns nós, e você vai ter que decidir qual que você quer, né? Mas esse poder de decidir está na sua mão, e essa questão da aleatoriedade também eu acho interessante para evitar que exista corrupção no meio do caminho, né? Porque, assim, no final das contas, quando a gente fala de nova economia descentralizada, você pode ter na Link um nó do Google, um nó da Binance, um nó, mas sempre você vai ter uma falha porque você está tendo um terceiro de confiança. Então, por exemplo, você tem um nó da Binance, a Binance não vai mentir. Mas e se um dia ela mentir? Ela é uma corporação, ela é uma empresa, né? Agora, na Band, não, isso é aleatório. Então, você vai ter que identificar, sei lá, 3, 4 pontos, não sei quantos pontos de aleatoriedade, para tentar corromper esses pontos, você nem sabe quais são. Então, isso eu acho mais interessante no protocolo da Band. Vai lá, Michel. A Band tem um dos motivos, exatamente isso que você está falando, deles escolherem os nós aleatoriamente. Existe uma forma, não é nem um ataque, mas é uma forma de você degenerar o sistema, que basicamente eu posso ter um nó que eu pego todo o serviço e eu espero algum nó executar o código, gravar o resultado na blockchain, eu pego o resultado e posto como se eu tivesse calculado. Então, assim, eu vou copiar, né? Eu vou copiar tudo que um nó fez, e se eu estou copiando de um nó bom, eu não tenho gasto de processamento, porque eu não preciso executar nada, né? E eu vou ter resultados bons, porque o nó é bom. E aí eles tentam reduzir isso usando essa questão da aleatoriedade, porque aí você tem uma chance muito pequena de você pegar esse nó e pegar o nó do qual ele está copiando. E tem uma outra coisa interessante nisso também, que a aleatoriedade, você ter executado de vários nós é muito importante se você pensar, por exemplo, que pode acontecer um problema na rede e parte dos nós cair, né? E aí você quer receber informação quando você executa um código de vários nós e você quer tomar a decisão. Qual daqueles dados que é o dado realmente verdadeiro, ou que é o dado relevante. Se você tem um monte de nó trabalhando de papagaio, você acaba todo mundo recebendo sempre o mesmo dado. Aí você perde isso, né? Então, assim, a rede como um todo, ela cai. Então, assim, ela perde, né? Então, esse é um dos motivos da Band ser aleatória. Agora, qual das duas que eu prefiro? Eu fico muito dividido também. Eu concordo com tudo que você falou. Eu acho que essa questão é uma faca de dois gumes, né? Você ter players grandes sendo dono de nós validadores, porque aí você perde um pouco a questão de ser descentralizado, né? Mas, por outro lado, essa ideia de você ser você ter um livre comércio, né? Que tudo bem, o Google é um player grande, o nó dele é bem conhecido. Mas se isso é um problema para mim, eu posso não contratá-lo. Eu posso contratar nós que não são conhecidos. Então, você ainda tem
essa opção, né? Já na Band, como é aleatório, você não tem essa opção. Não, eu não quero rodar, eu não quero executar esse nó aqui, porque esse nó é do Google. Não existe isso, né? Já que a escolha é aleatória. Então, assim, eu acho que eu fico em cima do muro, viu? Ah, não pode ficar em cima do muro, não. Não pode ficar. Não, se eu tiver que escolher, eu acho que eu acho que eu escolho a Band. 2-0. Ô, Bruno, 2-0. Na verdade, assim, eu vou escolher a Band simplesmente porque vocês dois escolheram a Band. Até fica trazendo um pouco de igual educação o nó que copia os outros. Você sabe o que acontece? O que eu gosto bastante do trabalho que a gente faz no BuyBank é o seguinte: cada um de nós da equipe tem um foco de estudo na área dos investimentos que contribui para uma tomada de decisão colegiada. Particularmente, todos os vídeos aqui que eu faço são sempre sobre monetarismo e sobre cenários econômicos, é o que eu gasto meu tempo estudando. Como eu não tenho a capacidade de analisar a tecnologia como o Michel tem, e aí diria que poucas pessoas do mundo têm a capacidade que o Michel tem para analisar a tecnologia. E do lado do aspecto financeiro que você, o Bruno e o Israel, Bruno, o Pi e o Israel têm, no final das contas, eu recomendo que quem não souber tomar a decisão, que busque algum tipo de assessoria, né? Assim, para mim, eu fui uma das pessoas que começou a levantar a bandeira do DeFi lá atrás, pelo que eu acredito o que os projetos trazem de maneira disruptiva. Continuo defendendo DeFi, sou um grande vencedor, mas como investidor eu vejo que a cada dia a gente tem que ter mais cautela. Talvez o bonde do DeFi tenha passado aí no primeiro momento. E continuo, enfim, dado tudo isso, a minha posição é de acompanhar você. Se fosse para especular, eu especularia na Band, por tudo que o Michel falou, por toda a questão do custo-oportunidade que você trouxe aí também. Aí, pessoal, a gente está chegando a 41 minutos de live. Michel, tem alguma consideração final, alguma última coisa que você queira acrescentar que ficou nas suas anotações aí que não foi colocado? Só que o que eu acho muito legal, né, e aí eu acho que de todos os projetos de criptomoeda é que, para quem é da área aí, a gente tem muita possibilidade de aprender com os caras, viu? Porque quem está programando, os caras são feras, e só de você ter a possibilidade, eu consigo abrir o código da Band, mas como é que eles resolveram esse problema aqui? E você lê a solução, e como tem essa evolução dos commits, você ainda consegue ver a evolução da solução. Uma dica que eu gostaria de dar para todo mundo que é da área e quem é curioso cara, isso é uma mina de ouro para você aprender. Você consegue abrir um código e ver como é que foi resolvido um problema sério, né, um problema difícil, a questão dos oráculos. Você abre e está lá o código extremamente bem escrito para quem quiser ler. Eu acho assim, a nossa área, poucas áreas têm essa possibilidade da nossa, né? Isso é excelente também. Bruno, algum último comentário da sua última participação? Tem 3 comentários rapidinho. Primeiro, a gente está tomando essa posição de não entrar, ou talvez entrar só especulando no projeto da Band, como BuyBank, mas é por uma questão de momento de mercado e da gente não fazer investimento puramente especulativo, principalmente a gente faz investimento especulativo com partes bem pequenininhas do capital, né? Então, mas a gente ainda acredita demais no conceito de DeFi, estuda a fundo e vai acompanhar os projetos e está sempre trazendo as últimas atualizações, né? Então vai chegar a hora que a gente vai entrar pesado também, porque a gente acredita que isso aí é o futuro, tá? Porque parece que a gente fica desacreditando no DeFi, mas nós estamos sendo realistas. Sim. O segundo comentário é o seguinte, gente. Eu quero chamar a atenção para o tanto de análise que a gente faz na hora de escolher uma criptomoeda, né? Então, a gente analisa toda a documentação dela, analisa a rede social dela, analisa o código. O Michel está colocando um nó da Band para rodar em operação, para a gente ver se realmente isso vai trazer benefício para a gente financeiro ou não, porque se não trouxer benefício financeiro para quem minera a rede, não traz benefício nenhum, né? Então a gente realmente está utilizando os projetos de DeFi na prática, porque só assim que a gente vai aprender, né? Só um exemplo rapidinho,
tem fundos de investimentos famosos que quando eles vão comprar, fazer uma posição grande numa empresa, vamos supor que eles estão avaliando uma faculdade, eles até colocam um aluno fake lá, para você ver o nível que você chega para avaliar um projeto. Não simplesmente a gente está olhando o Twitter, olhando o gráfico e falar, tá aqui, tem uma cuia, não sei o que, eu não sou bom em análise técnica, o pique é melhor para fazer algumas operações de curto prazo. Mas, enfim, a informação que a gente traz, ela é bem fundamentada e a gente leva essa segurança para os investidores do BBDA. A gente só entra em projeto bem fundamentado. E o terceiro, rapidinho, é que a Chainlink, ela cresceu muito por conta da especulação dos parceiros, né? Cuidado com essa questão de especulação de parceria, porque às vezes eles colocam lá que o Google fez uma parceria, quando na verdade, sei lá, um desenvolvedor do Google inventou uma API que comunica melhor. Mas, assim, questão de nível de parceria de negócio, às vezes não é nada. E assim, existem muitos projetos de criptomoeda que eles exageram quando eles anunciam essas parcerias e acaba que no futuro não dá em nada. A gente já viu isso aí muito no passado, tá? Então, cuidado com isso aí também. Então, eu acho que é por isso aí hoje, né? Ó, hoje tá complicado, Tô com a dislexia atacada. Mas por hoje é tudo, Michel. Agradeço demais a sua participação. Eu acho que ter uma figura como você agregando aqui nos conteúdos é um diferencial para quem nos assiste, sem dúvida nenhuma. Você está por trás ajudando o BBDA a tomar essas decisões, mas fica aí a missão também de compartilhar esse conhecimento com as pessoas, porque é só assim que todo mundo vai crescer. Boa noite para você. Bruno, boa noite. A gente, se der, volta quarta-feira para falar de mais algum assunto aí que tiver em voga. Sempre boas suas participações. E no mais, pessoal, muito obrigado mais uma vez. Lembrando dos recadinhos de sempre, se você está chegando nesse vídeo pela playlist Economia do Bem da 98 Live, vai para o canal do MyBank, lá a gente constrói esses vídeos na forma de live, essas lives são muito participativas, a gente lê os comentários de todo mundo. Curta esse vídeo, compartilhe, comenta, não se esquece de se inscrever no canal, às vezes eu esqueço de dar o recado, mas se inscrever no canal é muito importante para a gente. Se você quiser conversar um pouco mais comigo, eu estou sempre lá no Twitter, @mybank, eu respondo todas as mensagens. No mais, muito obrigado e até a próxima.